A multidão sabia que somente Jesus Cristo era capaz de fazer um milagre. Eles sabiam que somente Jesus Cristo era capaz de fazer qualquer coisa. Eles sabiam que Jesus Cristo era todo poderoso. É por isso que eles diziam: salva-nos. É por isso que eles diziam: liberta-nos. E nesta noite, irmãos, nós somos a mesma multidão. Nós estamos aqui porque nós sabemos que Jesus Cristo, Ele está aqui, poderoso. Ele está aqui sim, para fazer algo tremendo na nossa vida, para fazer algo tremendo na nossa família, para fazer algo tremendo em nossas casas. Ele é poderoso. Por isso, irmão, vamos começar a fazer como aquela multidão: salva-nos, liberta-nos. Eu tenho certeza que até o final deste culto muitas coisas vão acontecer, porque Jesus Cristo está aqui. Quando crê nisso, diga glória a Deus. Quando crê que Jesus vai fazer milagre, diga glória a Deus. Irmãos, e a multidão louvava, a multidão clamava, a multidão estava ansiosa, ela estava com sede e diziam: Hosana, livra-nos. Mas uma coisa interessante, irmãos, nós encontramos aqui no versículo de número 39, a Bíblia diz que a multidão dizia, cantava, laureava, exaltava, magnificava, clamava pelo Senhor. E diziam: salva-nos, ou Hosana. E a Bíblia no versículo de número 39 disse assim: e disseram-lhe dentre a multidão. A Bíblia não diz que dentro daquela mesma multidão de pessoas que estavam sedentas, de pessoas que estavam crendo que Jesus Cristo somente poderia fazer milagres, que poderiam eles clamar com toda a força do seu pulmão, gritar e laurear o Senhor, porque sabia que eles tinham uma promessa. Lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 33, versículo 3, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glórias ao nome do Senhor. Eles sabiam disso. Mas a Bíblia diz que no meio da multidão estava algumas pessoas contrárias a esse tipo de coisas. A Bíblia diz que lá estavam os fariseus. Olha como está escrito: e disseram-lhe dentre a multidão, estava dentro daquela mesma multidão, alguns fariseus. E os irmãos perguntam: o que esses fariseus estavam fazendo ali dentro? Estavam adorando também? Estavam louvando a Deus também? Estavam glorificando a Deus e pedindo: Senhor, liberta-nos. Senhor, faça alguma coisa, porque nós não estamos mais aguentando viver essa vida de sofrimento, de humilhação. Salva-nos, Senhor. Não, estava lá uma multidão contrária. A Bíblia diz, irmãos, que no meio da multidão estava alguns dos fariseus. E esses fariseus, quando viram aquela multidão clamando, adorando, glorificando, exaltando, porque estava pedindo por misericórdia, porque estava pedindo para que o Senhor fizesse o milagre, aquela multidão estava os fariseus. Sabe o que é que os fariseus é, irmãos? Fariseus no grego significa farisaios, que significava os separados. Quando vocês proferem a palavra fariseu, você está falando separados. E esse grupo dos separados, eles acreditavam que eles eram a verdadeira comunidade de Israel. Os fariseus, eles surgiu mais ou menos no século II a.C., e eles foram ali, aquela religião começou a predominar sobre Israel. E a Bíblia diz que no tempo de Jesus Cristo, os fariseus estavam ali. E a Bíblia diz, irmãos, que os fariseus, eles eram contrários ao ministério de Jesus. Eles colocavam, eles eram a oposição ao ministério de Jesus Cristo. Mas eles estavam ali, no meio da multidão,
multidão seguindo a Jesus, mas eles eram a favor de Jesus? Não, irmão. Os fariseus, a maioria deles eram contra o ministério de Jesus, mas eles estavam ali. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os fariseus, eles começaram a ver a multidão clamando, quando os fariseus começaram a ver a multidão adorando, quando os fariseus começaram a ver a multidão clamando e dizendo, Senhor, nos socorre, sabe o que aconteceu? Logo ele foi aos pés do Senhor e disse assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça com que este povo cale-se. Eu quero que este povo faça, eu quero que o Senhor faça com que este povo não abra mais a boca. Eu quero que este povo não fique mais clamando. Eu quero que este povo não fique mais adorando. Eu quero que este povo cale a boca. Jesus disse para ele assim, olha, se este povo calar a boca, vai fazer uma falta tão grande em que até as próprias pedras vão clamar pelo clamor deste povo. É por isso que esta noite, irmão, eu te digo, não cala, porque Deus nesta noite conta com o seu clamor. Arabachanda labagachuri miquinda labachai. Alebastuim beclima racia lá.